Oi, pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então, tínhamos parado aqui, né? Vamos continuar a nossa discussão a partir desse ponto, então, né? Vem com o tio pra cá. Vamos lá. Então, gente, vimos lá que o Roberto Martins, no artigo, a ideia do artigo é tentar pensar e refletir sobre se o relato a respeito do Arquimedes ter medido o volume da coroa por transbordamento, né? E aí ele começa a desmontar tudo isso, né? E a mostrar e a provar historicamente que isso, na verdade, é uma grande historinha para boi dormir, né? Então, primeiro ele fez uma análise histórica muito competente, encontrou vestígios sobre a discussão dessa lenda, inclusive em Galileu, em Berthelot, né? Mas o último vestígio histórico que ele encontrou foi o tal do Vitruvius, certo? 200 anos depois do Arquimedes. Então já começa por aí a brincadeira, né? Não, tem alguma coisa muito errada. Aí depois ele, com um olhar de físico, né, deixou uma parte do texto para discutir as dificuldades físicas do método, né? E aí ele prova para a gente, né, que essa ideia de medir o volume da coroa por transbordamento é absolutamente impossível. Você viu ali, nós enchemos metade do copo com chave e não transbordou quase nada, né? Ele, inclusive, no artigo comenta, né, que a gente não pode ter um olhar anacrônico, né, olhar com os olhos de hoje para o passado, né? Você não pode usar o argumento da tensão superficial para justificar a dificuldade de um método. Entretanto, o nosso olhar de hoje pode nos ajudar a entender certas lendas, né, e como elas são impossíveis, né? Então a gente não está fazendo aqui agora um exercício, né? A gente não está tentando olhar para o passado com um olhar anacrônico, julgando a lenda, né? Julgando o Arquimedes. Não, a gente está usando o olhar de hoje, né, para tentar perceber que essa lenda, na verdade, é uma grande história para boi dormir, né? O Galileu, ele comenta no texto que o Galileu e o Berthelot já sinalizavam para essa impossibilidade, né? Então, muito tempo depois do Arquimedes, esse pessoal, lá no século, acho que 16, já o Galileu, acho que é do 16, o Berthelot, precisa saber qual que é o Berthelot, que ele comenta. Enfim, eles já sinalizavam que essa história era bem esquisitinha. Aí no item 5 do texto, né, ele fala de evidências antigas, sem vestígios documentais, para esclarecer a questão. O Berthelot parece que encontrou documentos antigos que sugerem a favor da interpretação de Galileu, né, a respeito do uso da balança hidrostática, certo? Então, ao que parece, vocês já ouviram falar da tal balança hidrostática? Eu vou falar rapidamente aqui, colocar a fórmula da densidade relativa, não vou deduzir nada disso, né? Só para você não ficar sem saber de nada a respeito disso. Mas a ideia é que parece que o Galileu sugeriu que, sim, parece que o Arquimedes determinou a densidade da coroa, né? É possível que na época do Arquimedes ele tenha feito isso, mas não usando o método de encontrar o volume por transbordamento, como sugere a lenda, e sim por meio da balança hidrostática. Como é que funciona a balança hidrostática? É um negócio muito simples, né? Então vamos supor, o princípio que está por trás é um princípio muito simples. Então vamos supor que você tem uma namorada, né? E aí você vai para o mar com ela. E aí você está lá abraçado com ela, de repente você pega ela no colo. Aí vamos supor que sua namorada tenha
70 quilos. Vamos combinar que 70 quilos não é um peso muito pequeno para se pegar no colo, né? Mas no mar, 70 quilos não é nada, né? Você pega 70 quilos no colo como se fosse quase nada. Por quê que acontece isso? Por causa do empuxo, né? É uma força na água que é uma força para cima, né? Que dá a sensação de que as coisas ficam mais leves. Então, a balança hidrostática, ela calcula, né, ela permite a gente a determinar a densidade dos corpos por meio de uma fórmula, usando esse princípio do empuxo. Então, é mais ou menos assim, né? É uma balança invertida. Tem nos laboratórios de empresas, né? Então, tá aqui o pratinho da balança, que eu posso medir por aqui a massa, colocar, sei lá, a massa de uma pedrinha aqui, ó, né? Então posso medir por cima. Essa é a balança comum. A balança hidrostática, ela tem como se fosse um ganchinho daqui para cá, ó, né? Um pratinho aqui, e aí você mede a pedrinha, o peso da pedrinha. Vamos colocar, você mede a massa, né, da pedrinha. Tá aqui a massa, aqui a massa. Então você pode medir a massa da pedrinha aqui por cima ou aqui por baixo. Então vamos pensar só na hidrostática, sem ser a balança comum. Você mede a massa da pedrinha seca e você mede a massa da pedrinha mergulhada num copo com água, ou pode ser outro líquido também, né? É claro que a balança sente, o mesmo sentimento que você tem de pegar sua namorada no colo, no mar, né? A balança sente a diferença de massa da pedrinha, porque tem uma força daqui para lá, né? Que diminui, né? Dá a sensação de que diminuiu a massa da pedrinha, né? E aí é curioso porque tem a formulazinha da densidade relativa, que é a massa da pedrinha seca, sem mergulhar em água, dividido pela massa seca, da pedrinha seca, menos a massa dela imersa, isso aqui multiplicado pela densidade do líquido que eu fiz a imersão, né? O curioso dessa fórmula, não vou ficar falando a respeito dela, senão a gente vai entrar numa área que não há necessidade, mas o curioso é que essa fórmula, né, quando eu pego os dados da massa seca e da massa imersa e faço esses cálculos, a densidade que eu encontro é muito próxima da densidade tradicional, certo? Essa densidade, ela converge para o mesmo valor, tá? Então, o que o Galileu já sugeriu quando tratou o tema da medição da densidade da coroa feita por Arquimedes? Ele sugere que talvez o Arquimedes pudesse ter feito isso, o cálculo da densidade usando essa fórmula, né, ou alguma coisa parecida com isso, e usado, talvez o Arquimedes tivesse usado a ideia da balança hidrostática, né, para poder medir a densidade da coroa. Então, isso sim era possível fisicamente possível na época, né? Nós vimos que medir o volume da coroa por transbordamento, como sugere a lenda, é absolutamente impossível, tá? Então aí ele vai lá para as considerações finais no artigo, onde ele diz para a gente que não se pode ter certeza dessa versão mais correta, né? Historicamente ele não conseguiu
dizer se essa versão mais correta, né, de que o Arquimedes pudesse ter medido a densidade da coroa pela balança hidrostática, né? Então o Roberto Martins fala que não, a gente não pode ter certeza dessa versão, né? Quando ele fez esse estudo histórico, ele chegou à conclusão que isso não dá para ter certeza, que é uma versão de Galileu, né? Entretanto, se Arquimedes fez a análise da coroa do rei, uma coisa ele tem certeza, né? Que não foi pelo método do transbordamento, como reza a lenda. Essa é uma certeza que se tem, tá? São essas as considerações finais do artigo. Então é um artiguinho bem bacana, né? Gostoso de ler, facinho, e bem interessante. Bom, vamos para a segunda parte então da nossa discussão. Falamos brevemente a respeito do artigo. A ideia não é ficar entrando nos detalhes, é só entender um pouquinho o artigo ou relembrar. Vamos para a segunda parte então da aula, que é fazer algumas reflexões sobre a história da ciência e ensino, né? Então, perceba, gente, vamos lá para o item 2. Item 2. Reflexões sobre história da ciência e ensino. Bom, então eu tenho duas formas, né? Eu vou tentar dividir aqui as nossas reflexões em dois aspectos, né? Então, de um lado, como nós vimos lá olhando no retrovisor para o texto lá da Goldfarb, da Lilian, do episódio histórico aprofundado que nós vimos, né? Quando a gente, né, teve um determinado momento que a gente discutiu sobre história da ciência e ensino. Então, quando a gente olha para o retrovisor do nosso curso, a gente vê um tipo de história da ciência extremamente complexa, extremamente útil, né, para estudar conceitos científicos, né, para estudar ou revelar aspectos da natureza da ciência, né? Então, quando você pega lá aqueles textos da Goldfarb e da Lilian, elas falam das esferas de análise, a esfera contextual, a esfera de análise, que elas chamam de historiográfica, e a esfera de análise, que eles chamam de epistemológica, né? Então, esse tipo de análise histórica, por meio de episódios históricos aprofundados, né? Você percebe lá no estudo de caso que nós fizemos do Dalton, né? O Dalton estava inserido num contexto, ele era profundamente influenciado pelas ideias de Newton, que tinha a ver com o contexto da época, né? Ele tinha uma amizade com Henry, né? Os trabalhos que ele fazia com o Henry lá sobre gases solubilizados em água, permitiram a ele a pensar ou a refletir, né? Ou deram uma certa intuição para ele, né? Deu um estralo, né? Um estalinho, pum, né? O que aconteceu, né? O contexto, o acaso, vamos dizer assim, né? O contexto em que o Dalton estava inserido permitiu o surgimento das ideias dele, né? Então, isso a gente consegue perceber com o estudo histórico que a gente viu. O que elas comentam, as autoras falam, teve determinados momentos que o tio usou a historiografia para argumentar, né? Fonte secundária também é importante para a gente refletir, né? E teve determinados momentos do episódio histórico em que a gente entrou no debate duro científico, né? Então, esse tipo
de história da ciência moderna, onde você utiliza episódios históricos aprofundados com esse tipo de olhar, né? Onde eu olho o contexto, onde eu olho a fonte secundária historiográfica, as análises que estão sendo feitas a partir, né, para o meu objeto de estudo, quando eu olho para o debate científico duro, né, isso traz uma riqueza no processo de construção de conhecimento, né, de entendimento do conhecimento, né? E aí a gente viu depois, lá quando a gente estava discutindo história da ciência e ensino, que esse método de olhar para o debate, né, enriquece e pode ser útil para a gente estudar conceitos científicos, né? Pode ser útil para a gente usar episódios históricos de história da ciência para entender química, né? Para entender física, para entender biologia, né? E entender aspectos da natureza das nossas próprias ciências, né? De outro lado, então, aqui nós estamos falando de história da ciência moderna, né? Com um olhar mais moderno, mais contemporâneo, que traz essa complexidade que é tão rica e tão bonita para a gente. E de outro lado, você tem uma história da ciência meramente descritiva. Vou colocar aqui, descritiva. Que é pobre, né? Sem reflexão. E é esse tipo de história da ciência que o artigo do Roberto Martins sobre Arquimedes e a Coroa do Rei vem criticar, não é? Porque é esse tipo de história da ciência que a gente acaba vendo nos livros didáticos, né? Boxezinhos pequenininhos com pequenas curiosidades, listas de datas e fatos que ocorrem, né? E que não tem o menor valor pedagógico, né? Às vezes as historinhas são até engraçadas para quem gosta de uma fofoquinha, né? Eu também gosto de um causo engraçado, casos curiosos, é legal, né? Mas se você for pensar, não tem utilidade nenhuma para o ensino, né? Você trabalhar a história da ciência dessa forma que muitos livros didáticos trabalham, né? Colocando lá historinhas bonitinhas, engraçadinhas, e que não levam à reflexão, né? Então, de um lado, eu tenho um tipo de história da ciência que, de certa maneira, pode ser perniciosa ou até mesmo inútil para o ensino, né? É engraçadinho, legal, faz o pessoal dar uma risadinha na hora, mas não ajuda muito. Agora, de outro lado, você tem toda uma complexidade de análise, onde você olha o seu personagem dentro de um contexto histórico, você olha para a fonte secundária do historiador, que ajuda você a fazer as análises, você olha para o debate científico interno, lá duro, né? O Dalton, o Avogadro, né? Construindo, e aí isso daí foi no início do século XIX, e 100 anos depois o negócio começa né, depois de quase 60 anos o negócio começa a voltar de novo, e depois demora mais ou menos 40 anos aí para o negócio se consolidar, né? E é isso que é legal. E aí, quando você olha, a gente demorou por volta de 176 minutos de aula, né, para no fundo discutir o porquê que a água é H2O, por que o hidrogênio é H2, por que o oxigênio é O2, né? Então nós usamos aí um episódio histórico, fizemos um estudo aprofundado da história, do contexto, né, do debate, para conseguir entender essas ideias científicas. De outro lado, você tem um olhar meramente descritivo, cheio de anedotas, historinhas engraçadas. É muito legal você estudar episódios históricos de maneira aprofundada, porque, de certa maneira, eles nos permitem revirar as vísceras do conhecimento, né? Nos permite ter um entendimento mais verdadeiro dos conceitos, né?
da riqueza desses conceitos científicos. Aí você pode virar para mim e falar assim: professor, mas eu não tenho interesse nenhum sobre essas questões de saber como é que a água, qual que é a fórmula da água, qual que é a fórmula do hidrogênio, do oxigênio, por que que é desse jeito e não de outro. Bom, ok, né? O que que eu posso dizer a respeito disso? Eu fiz o que eu pude. Você tem todo o direito de pensar assim, né? De falar assim: ok, é muito interessante, mas eu não tenho o menor interesse sobre isso. Ok, porque vamos parar para pensar mesmo, né? No fundo, se você for olhar a partir dessas discussões que nós fizemos, a história da ciência, no fundo, não tem nenhuma utilidade prática, né? Para que a história da ciência serve? Ela serve para o deleite do espírito, né? Assim como a música, né? Vamos parar para pensar. Qual que é a utilidade prática da música? Nenhuma. Para a sobrevivência do ser humano? Nenhuma, né? Eu adoro música, assim como eu sou apaixonado por história da ciência, né? Mas ela serve para o deleite do espírito, né? Você pode pensar assim, né? Esse episódio histórico para mim não importa para mim como que chegaram à conclusão que a água é H2O. O que importa é o resultado final desse conhecimento, né? Eu posso aplicar isso para colocar a proporção ideal de hidrogênio e de oxigênio para formar, né? Para eles reagirem e gerar energia, né? Mas aí eu acho que a vida fica utilitarista demais, né? As coisas perdem o sentido, perdem as cores, né? E eu acho que a história da ciência traz essa beleza para o ensino por conta disso. Ela mostra essa complexidade da produção do conhecimento, né? É o mesmo caso da densidade, né? Você pode virar para mim e falar assim: professor, para mim pouco importa como foi construído o conceito de densidade, né? Para mim pouco importa saber por que a densidade é massa sobre volume e não volume sobre massa, ou volume mais massa. Momento de delírio, né? Ou volume menos massa, ou massa menos volume, ou massa mais volume, né? Para você pouco importa se é isso, ou se densidade é isso, se é isso, se é isso, se é isso, se é isso. Aliás, por que é desse jeito, né? E não desse, e não desse, e não desse, e não desse, e não desse. Não pode ser desse, né? Você pode pensar dessa forma, né? Para mim pouco importa, né? Saber por que a densidade é massa sobre volume. O que importa para mim é saber que a densidade é um conceito útil para eu poder construir um navio de modo que ele não afunde. Ok, é perfeitamente possível, né? Mas aí a vida fica chata, né? Eu acho que meramente apresentar o resultado final de conhecimento científico e não entender como é que essas coisas foram construídas, eu acho que torna a vida muito pobre, né? É só um desabafo, né? E sei lá, uma reflexão para a gente tentar pensar sobre a importância da história da ciência e o ensino, né? Então, ela pode ser muito interessante, né, no processo de construção de conceitos científicos, tá? Entender o debate, o contexto, o debate científico, né? E ela pode ser muito utilizada de forma perniciosa ou inútil, né? De modo que eu fique contando fofoquinha, né? Eu prefiro esse jeito aqui, acho bem mais interessante. É uma pena que a grande maioria dos livros didáticos hoje no Brasil acabam utilizando esse tipo de história da ciência, tá? Gente, acho que deu para compreender o recado do tio. A ideia era tentar, a partir desse artiguinho do Arquimedes e a Coroa do Rei, fazer uma reflexão sobre
a importância da história da ciência, né? E a importância de não utilizar a história da ciência de forma perniciosa, né? O tema da aula era distorções em história da ciência, né? O objetivo da aula era refletir como não usar a história da ciência no ensino de química, né? Como não usar. História da ciência meramente descritiva não tem o menor valor pedagógico. É isso que eu acho que é importante a gente entender, né? E antes da gente começar o curso, eu acho que todo mundo tinha mais ou menos essa ideia de que isso era história da ciência meramente descritiva, né? História da ciência era meramente descritiva. É uma fofoquinha que a gente faz do povo aí. Na verdade, não. É algo interessante, complexo, né? Gente, acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. A próxima atividade de vocês tem um textinho para ler. Vamos começar. Acho que a gente vai parar por aqui a questão da história da ciência e ensino, né? Talvez mais lá na frente a gente volte a discutir um pouco sobre isso, mas vamos mudar um pouco de assunto agora, tá? Nos próximos vídeos e atividades a gente já vai entrar num outro tipo de discussão, ok? Eu vou deixar textos para ler para a gente começar um outro tipo de discussão. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau.